Boa tarde a todos, aqui é o professor Barros. Uma rápida análise política do momento atual e das perseguições, né? E de toda essa problemática envolvendo o governo Bolsonaro. Pois bem, o Brasil, desde 1889, nós tivemos aí o modelo, a modalidade de governo chamada aí de presidencialismo ou república presidencialista. Caiu ali a monarquia, né, o monarca, e entra então a república e o modelo presidencialista. Pois bem, ao longo desse processo republicano, nós tivemos aí 6 constituições, para você ter a noção da seriedade que é esse país. Esse país tem até hoje 7 constituições. O Brasil se torna independente em uma manobra pouco de participação e de ruptura social em 1822. Se torna independente de Portugal, mas a independência é algo arranjado e de uma certa forma até comprado, entendeu? E nunca houve mudanças profundas que contemplasse ou colocasse o povo em primeiro momento, em primeiro plano, quer dizer. Então o povo sempre fica à mercê. O povo não é o objetivo, não é o foco dos políticos. O foco dos políticos são os arranjos, né? A disputa por cargos e por vantagens dentro do governo federal, dentro do governo, né? O governo, a máquina pública brasileira, ela é muito ampla. Ela é composta de vários ministérios, secretarias, né? Da administração direta, e aí cai para a administração indireta, né? As autarquias, né? As estatais e por aí vai, as várias empresas que o governo acaba tendo poder de indicação, e é exatamente esses cargos que são desejados e os partidos políticos correm atrás a qualquer custo. Pois bem, no Brasil existe um mecanismo chamado presidencialismo de coalizão. O que é o presidencialismo de coalizão? É um engajamento político com os partidos para que o presidente possa ter governabilidade. Ou seja, resumindo, para não ficar muito difícil, é a indicação, o loteamento do governo em todos os aspectos da administração pública federal para os partidos. Ou seja, a luta, né, a busca dos partidos não é para resolver o problema da população, mas sim para salvaguardar postos de seus interesses. Então, esse governo de coalizão, esse presidencialismo de coalizão, ele já teve algumas ranhuras e que acabou custando aí o não prosseguimento de governos. Por exemplo, um dos primeiros presidentes que sofreu bastante com a quebra do governo presidencialismo de coalizão foi Getúlio Vargas, que sofreu uma pressão tão grande que acabou se suicidando em 1954. Mas eu vou ser mais breve para o vídeo não ficar muito longo. Então vou saltar logo direto no Bolsonaro, né? A própria coalizão de partido não garante a conclusão do governo por parte do presidente. Por exemplo, Dilma Rousseff acabou sofrendo impeachment, mesmo com uma grande coalizão de partidos, né? Chega um momento em que o objetivo dos partidos, né, o interesse dos partidos é ferido e eles quebram essa coalizão, né? O presidente não consegue manter a célula, né? Esse cimento que liga esses partidos é a grana pública. O que irriga esses partidos é o dinheiro público, né? Que é desviado e que escorre pelo ralo da corrupção. E o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro quer fazer um presidencialismo diferente do presidencialismo de coalizão. Ele pega e nomeia para os ministérios técnicos, militares, e não loteou o governo com quem? Com os partidos políticos. E aí vem o problema do Bolsonaro estar enfrentando. A falta do presidencialismo de coalizão. Quando o Ciro Gomes vai para a televisão e dá chilique, né? E todos esses candidatos, esses pré-candidatos, esses ex-candidatos, quer dizer, os próprios políticos dão chilique, é porque realmente eles querem que volte o quê? O tal do presidencialismo de coalizão. Eles falam, o presidente não tem articulação. Então o presidente tem que ter uma base de articulação política, aonde ele possa abastecer os partidos políticos com cargos na administração e com dinheiro público. Então veja, senhores, que o presidencialismo no Brasil, a política do Brasil é uma piada. E aí eles vão criar toda forma, quando não se
pratica o chamado presidencialismo de coalizão para atrapalhar o presidente, para atrapalhar aquele governo. É por isso que o Bolsonaro está na peia, como a gente diz na gíria. É por isso que vai lá o STF, até o STF está nisso, né? Ele vai lá e, através de liminar, tenta minar o quê? Derrubar todos os atos do presidente da República. Não tem governabilidade. Por quê? Porque se não tem uma aliança com a Câmara, aliança que entende-se dinheiro e indicações, a Câmara não vota. E aí o presidente começa com um grande número de medidas provisórias. Só que as medidas provisórias são um remédio legislativo, é uma forma do presidente legislar, é uma forma do executivo legislar, mas que tem um prazo de validade, precisa ser votado na Câmara. E aí a Câmara não vota, vai engavetando projetos de governo. Por exemplo, nós tivemos aí engavetado o 13º do Bolsa Família, caducou, o Emprego Verde e Amarelo, né? Que eu estou lembrando aqui, a habilitação com 40 pontos não passou, a questão do projeto anticrime não passou, né? Os radares não passaram. Por quê? Porque você não fez o que eu queria, você não botou o meu apadrinhado. Então no Brasil, senhores, a grande desgraça da política brasileira chama-se presidencialismo de coalizão. Bolsonaro, ele começou a entender, mas se ele for para esse lado, ele vai acabar perdendo a base de ruas, que é da rua, que é o povo. Ele vai perder as ruas. Por quê? Porque o povo está abrindo o olho, está cansado desse tipo de política, do toma lá da cá, que é o chamado presidencialismo de coalizão, né? Então esse é o grande mal. Nós precisamos estudar a política brasileira e dar o quê? Um sentido, um rumo melhor. Porque senão a gente vai continuar, os partidos colocam em prioridade os interesses dos partidos e não do povo. O povo fica em segundo plano. O povo não é levado em consideração. O que é levado em consideração é o interesse dos partidos. Então, gente, vamos ter que dizer não ao presidencialismo de coalizão, ok?